Boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença e nós vamos estar na próxima hora e meia a falar um bocadinho sobre educação e novos modelos de educação. Obrigado pelo vosso interesse por este assunto, é um assunto que nos apaixona também. Eu estou aqui a representar a Digital Academy da APDC, que é uma iniciativa que foi criada há aproximadamente há 1 ano e meio e ela acontece um bocadinho respondendo às necessidades dos associados da associação. Vocês conhecem a associação, as grandes empresas da área, primeiro comunicação, depois digital, e realmente a preocupação era de como é que nós conseguimos contratar pessoas com as qualificações adequadas e como é que nós conseguimos eventualmente requalificar as pessoas que nós temos nos nossos quadros. Esse foi o desafio inicial. Passado 1 ano e meio, isto como tudo, as coisas vão mudando. Nós acabámos por adotar um modelo bastante, eu diria, experimental na área de educação, porque sentimos que não é uma equação fácil, não é um problema fácil de resolver, tanto um problema como o outro, como outros que viemos a encontrar. Portanto, passado 1 ano e meio, acabámos por nos dedicar um bocadinho a temas mais inovadores, a formas mais inovadoras de levar a educação para as empresas e encontrar modelos de educação digital que sejam mais eficazes. Eu diria que, como introdução, que a educação tem um grande peso. Eu não sou uma pessoa que venho do mundo da educação e confesso-vos que me apaixonei pelo tema nos últimos 2 anos, tenho investigado bastante e percebi que quanta injustiça às vezes há e o peso que a educação carrega nas suas costas. Eu acho que sobre a educação é um bocadinho sobre futebol, não há ninguém que não tenha opinião, portanto, qualquer pessoa diz qualquer coisa sobre a educação e uma conversa terminar que a culpa é do sistema educativo é muito fácil. No entanto, eu penso que é uma situação algo até injusta para os profissionais de educação, porque os problemas são complexos, são problemas que extravasam aquilo que é o domínio estrito da educação e dos colégios da educação. É um problema societal, é um problema de tecnologia e é um problema empresarial. Eu penso que é nessa linha que ele tem que ser visto. Relativamente ao foco deste painel, talvez 2 ou 3 ideias. O primeiro é realmente o crescimento da automação e a progressão da automação vem introduzir uma velocidade de mudança na sociedade e nas empresas que nos obriga a trabalhar de maneira diferente. E o trabalhar de maneira diferente tem uma implicação óbvia que é, se calhar, automatizar, cá está, trabalho de pouco valor acrescentado, mas, por outro lado, libertar-nos tempo para fazer outro tipo de tarefas. Isso obriga-nos a mudar o perfil das nossas funções, obriga-nos a aprender. E o tema aprender é algo que, cá está, é bonito, mas nós fomos, de alguma maneira, criando um sistema ao longo dos anos no qual estamos programados para terminar de aprender aos 22 anos e daí, depois para a frente, é um bocadinho cada qual por si. E é um problema que, se calhar, a sociedade até agora não conseguiu enfrentar de uma maneira frontal. Quem tem a responsabilidade, como é que se deve ensinar, como é que é eficaz aprender. Eu penso que há vários problemas à volta disto, vamos tentar dedicar estes minutos aqui a alguns deles. Eu, para mim, pessoalmente, eu vejo um dos problemas é falar de ensino e de educação e não falar de aprendizagem, não olhar para o tema do ensino na ótica de quem o recebe, porque quem o recebe é que efetivamente deve ser o juiz de que se o sistema está a ser bom ou está a ser mau. Portanto, olhamos muito para o emissor, menos para o receptor. Um segundo tema tem a ver com, de alguma maneira, a industrialização que o ensino seguiu. A standardização, os testes standardizados, as médias, o nivelamento internacional, os GMATs, tudo isso levou-nos a um modelo de ensino, eu diria quase fabril, no qual desprezamos, não consideramos que o ponto de partida entre 2 pessoas que fazem o mesmo curso normalmente é distinto, que a velocidade de aprendizagem dessas 2 pessoas é distinta e que até as motivações é distinta e se calhar temos que caminhar para algo mais personalizado e eu penso que essa também é uma preocupação. Uma outra, para mim esta chama muita atenção, é que se alguém convencionou que a decisão sobre se eu sigo humanísticas ou sigo uma carreira técnica é uma decisão irreversível que eu tenho que tomar aos 16 anos de idade e a partir daí estou condenado a vida inteira a ser uma coisa ou outra. É errado, é desatualizado. E estes, eu diria que são talvez os principais problemas que nos levaram a pensar sobre estes temas. Há um outro que para mim é quase o elefante na sala, que se fala pouco,
que é quem hoje está a sofrer mais. Eu até acho que muitas coisas louváveis têm vindo a ser feitas em novos modelos para atrair jovens para profissões tecnológicas, para dar complementos na formação universitária em disciplinas de tecnologia, e penso que o domínio para a formação de executivos está a evoluir bastante bem. E formação de executivos, vejam, é para os chefes ou para os de elevado potencial. E esquecemos o que para mim é o grande problema, que é o tal elefante na sala, que é o segmento intermédio, que é o empregado médio, que tem um salário médio, que tem uma qualificação média e para o qual todo o sistema de ensino de requalificação está completamente fechado. E essas pessoas estão em pré-obsolescência. Isso é um grande problema que eu acho que a sociedade ainda não enfrentou, porque estamos num ciclo económico positivo, o desemprego é baixo, está tudo bem. Mas, na realidade, eu penso que esse é um dos grandes problemas, que é como é que também conseguimos endereçar esse segmento. E notem que se fala pouco que esse segmento são os que não estão no LinkedIn. Nunca lhes vemos nem a fotografia, nem a voz. E posso-vos garantir que o sistema de ensino não está bem endereçado para este segmento. Portanto, estas são as minhas preocupações pessoais e decidimos tratar 3 temas aqui hoje. Um primeiro que tem a ver com requalificação. Fala-se muito em requalificação, a questão é, há opiniões diversas sobre o tema. É um tema politicamente correto dizer, sim senhora, temos que fazer requalificação. Eu vejo pessoas que olham para isto de maneira muito cética e outras de maneira muito entusiasta. Portanto, o tema é possível fazer requalificação? Vamos debater esse tema. Um outro tema tem a ver com o financiamento da formação. Eu diria, se educação é um direito básico, como a saúde, cá está, a saúde temos direito de ter esse direito básico ao longo de toda a nossa vida, e a educação não, é um direito básico que termina aos 22 anos, porque a partir daí não há apoios para a formação. E o problema é quem é que financia, quem é que paga, é um custo ou é um investimento? Se é um investimento, como é que eu tenho retorno? Um tema particularmente maltratado, em minha opinião. Vamos também debater esse tema. E o último tema tem a ver com credenciações e certificações. Vivemos um momento bom no qual realmente a percentagem de graduados universitários cresceu imenso, mas no fundo, com tudo a mudar tão rápido, é questionável se essa é a única resposta ou se devemos pensar outro tipo de credenciações também para complementar uma credenciação universitária. Esses são os 3 temas. Vamos começar por este último, o tema das credenciações, e eu vou pedir para subirem ao palco os meus dois convidados, Maria João Horta e a Paula Marques. Tínhamos um terceiro, que era o Luís Fernandes, mas infelizmente ficou retido no aeroporto, que a greve do Uber não dá descanso. Portanto, fazemos o painel a 3, neste caso, 2 convidados. Bom, muito obrigado pela vossa participação. Obrigada pelo convite. Eu começava, se calhar, com uma primeira pergunta que tem a ver um bocadinho com este conceito, também ligado com a minha introdução, da aprendizagem ao longo da vida. Eu acho que a aprendizagem ao longo da vida, hoje em dia, é um chavão. É uma frase bonita, não é? Mas acho que a realidade está todo muito longe daquilo que, efetivamente, o objetivo que é louvável diz. E, realmente, isso não acontece, pelos motivos que, em minha opinião, eu descrevi no início. Agora, por outro lado, nós olhamos, se calhar, os últimos 30 ou 40 anos e vemos que em 1970 ou 1980, se calhar, a percentagem de pessoas que iam à universidade era inferior aos 10% ou perto disso, não sei exatamente os números em Portugal, e hoje em dia, é evidente que tudo isso mudou e temos realmente uma muito maior percentagem de população que tem uma credenciação, tem um título, uma licenciatura, ou um mestrado, ou pós-graduações, etc. O tema que aqui está é se não estamos a chegar a um ponto de quase inflação, excesso de credenciação. E se esse excesso de credenciação não está, de alguma maneira, a deformar o mercado de trabalho. 2 coisas que me vêm à cabeça. Hoje em dia é frequente definir uma posição e, ao fim e ao cabo, o job description e a qualificação para uma determinada posição quase 2 ou 3 níveis acima daquilo que é a qualificação mínima para desempenhar essa função. E isso pode enfermar de um problema, que é eu estou a aliciar pessoas muito mais qualificadas do que a função exige. Por outro lado, estou a excluir pessoas que têm a qualificação certa e que não têm hipóteses contra pessoas mais qualificadas.
e que depois, a prazo, provavelmente vai ser uma grande frustração para a pessoa sobrequalificada, porque não se sente realizada naquele trabalho, porque ele foi mal especificado. Maria João, sente que isso é um problema, o excesso de credenciações ou a forma incorreta como as credenciações estão a ser usadas? Bom, Miguel, primeiro agradecer-lhe este convite, este desafio para estar neste painel. Eu venho, como sabe, e assim que me convidou, a minha área de trabalho é ensino básico, ensino secundário, mas obviamente que pensamos sempre naquilo que é, por um lado, os jovens poderem prosseguir estudos, por outro lado, ingressarem no mercado de trabalho, e por isso é que temos, desde há bastante tempo, e a ganhar cada vez mais força, um ensino profissional que tem sido cada vez mais, infelizmente, a opção dos jovens. Pronto, isto é só aqui um ponto de ordem à mesa para se perceber que não venho do mundo empresarial, ainda que eu gosto de discutir, e na educação temos que ser capazes também de olhar à volta e perceber o que é que faz sentido termos na educação. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto, permita-me dizer-lhe que eu não vejo, não faz sentido para mim excesso de credenciação, porque eu penso que por trás da credenciação está a aprendizagem. Portanto, nunca é pouco aquilo que aprendemos e o mundo desde sempre desafia-nos a aprender nesta lógica do saber, enquanto também construção do próprio eu, do próprio ser. E por isso é que somos humanos e nos desafiamos e somos curiosos e queremos saber mais. Esta é uma parte da questão. Depois, logo a seguir, vem, eventualmente, a necessidade de credenciação de uma lógica de regulação. Isto leva-me a também ter que pôr aqui, introduzir um outro ponto, que é um contexto, e trazendo agora a discussão ao contexto nacional. Nós temos um país que viveu na obscuridade durante muitos anos no que respeita à questão da formação e da aprendizagem. Até 1970, eu não sou muito boa para números, mas os censos diziam-nos que tínhamos cerca de 26% de população analfabeta. Portanto, não é por acaso que outros países fizeram outros caminhos e é muito injusto compararmos-nos a eles, porque fizeram percursos do ponto de vista da dignificação do aprender e da escola que, infelizmente, o nosso país e outros do Sul não fizeram. Portanto, o nosso sistema de ensino, de formação, que teve que crescer muito rapidamente e, por isso, excesso de formação eu acho que não existe. Agora, há sempre momentos em que é preciso fazer ajustes e percebermos, por um lado, as pessoas vão fazendo formação na expectativa de algo, nomeadamente de terem conforto no mundo laboral. Por outro lado, há que manter viva a vontade das pessoas continuarem a aprender. Portanto, eu não vejo isso como sendo um problema, ainda que compreenda que do lado de cada um, se essa formação é feita numa lógica de acesso a um lugar de trabalho que cumpra determinada expectativa, aí há de ser preciso fazer ajustes e, portanto, a questão da requalificação é uma questão presente a todos os níveis, desde o operário mais básico até um diretor. Não, entendo perfeitamente, Maria João, mas diga uma coisa, falou há um bocadinho da formação profissional também. Eu tenho um bocadinho a perspectiva de que pode haver aqui um desencontro relativamente àquilo que são as qualificações que a procura de emprego está Sim, efetivamente exato. a buscar, não é? Para preencher posições, e aquilo que possa ser um desejo, embora nobre, de conhecimento, de ir à procura de qualificações, vou-lhe chamar universitárias, licenciaturas, quando se calhar o mercado pede ou pode, num determinado limite ou num cenário, pedir muito mais formação profissional e vocacional. Sendo que esse mismatch pode estar a acontecer? Sim, obviamente que sim, mas eu tenho alguma dificuldade de ver a questão apenas na lógica daquilo que é o mercado e as necessidades profissionais que num determinado momento a sociedade considera que são precisas. Isto, enfim, é quase já um lugar comum dizer-se que não conseguimos antecipar aquilo que vão ser as necessidades do ponto de vista da formação vocacional, profissional, a curtíssimo, já não digo a curto prazo, digo a curtíssimo prazo. Portanto, estar a coartar percursos apenas porque antecipamos que esta ou aquela área são as áreas em que há carência e
tentar continuamente fazer um ajuste, eu penso que isso é, enfim, eu não queria utilizar a palavra ingênuo, mas eu diria que é quase impossível, porque um percurso de preparação para o mercado de trabalho é um percurso demorado, ele não pode ser errático, porque senão às tantas não conseguimos competência suficiente para um trabalhador de qualidade, seja em que patamar for do seu posicionamento, e portanto eu acho que é muito complexo e eu diria até perigoso estar constantemente a considerar que agora precisamos, e enfim, não estou a dizer novidade nenhuma, que faz falta, fazem-nos falta engenheiros, fazem-nos falta agora, mas preparar engenheiros demora. Claro. E isso cria expectativas que depois levam a essa frustração que falou. Concluindo, eu diria que preparar o mais possível os jovens, nomeadamente os jovens que estão a pensar, por exemplo, fazer prosseguimento de estudos quando terminam os 12 anos de escolaridade obrigatória, prepará-los para esta necessidade de continuarem sempre a aprender e de continuarem sempre a fazer ajustes naquilo que vai ser o seu percurso profissional e avançarmos para uma escola, enfim, se me permite o termo, mais moderna, mais flexível, é também um bocadinho o trabalho que estamos a fazer no Ministério da Educação. Agora, dizer que esta área ou aquela são as áreas onde temos carência, se temos agora, provavelmente devíamos ter antecipado essa carência. Pois não conseguimos adivinhar, não é interessante a perspectiva. Dar competência para que a aprendizagem seja algo inerente à própria pessoa. E por isso é que às vezes me custa compreender essa... melhor, eu compreendo, mas acho que tem que ser um bocadinho contrariada o de eu faço formação, logo tenho uma certificação, logo tenho. Portanto, ter isto como adquirido acho muito perigoso. Pois, estou a entender. Paula, antes dizia-se que tudo aquilo que aprendemos na escola, num curso, metade, 5 anos depois, fica obsoleto. Sempre ouvi dizer isto. Também outra frase que hoje em dia se diz muito é que a geração dos nossos pais teve uma profissão na vida, os nossos filhos vão ter 6 profissões ao longo da sua vida e os filhos deles vão ter 6 profissões simultaneamente ao longo da sua vida, algo deste estilo. Mas na realidade eu penso que o fator velocidade é incontornável, exatamente também o que a Maria João está a dizer, a imprevisibilidade sobre aquilo que nós vamos necessitar do futuro, portanto é muito difícil fazer escolhas sem saber, mas de alguma maneira o que eu sinto, observo, é que o aparecimento das chamadas microcertificações ou de componentes mais curtas, peças de Lego no qual um profissional possa obter através da realização de um determinado estudo ou complementar um estudo que tenha com uma alternativa. Vê isso como algo que é desejável, algo que possa ser eficaz ou que está a ser eficaz neste momento? Eu gosto de ver o tema da microcertificação de uma forma um pouco mais lata. Acho que nós podemos ver o tema não da perspectiva que nós estamos a ver, que é, ok, as empresas não querem estar 14 meses à espera de um MBA, e não querem ter uma pessoa com competências transversais que depois não cumpre com aquilo que são as expectativas da função, do job description, ou então outra teoria que é, ok, os miúdos não gostam de aprender da forma tradicional e a Z Generation não está aí para a universidade, então bora lá criar aqui revenue streams das universidades em microciclos para apanhar aqui uma faixa de população um pouco diferente. Eu acho que nos estamos todos a esquecer daquilo que é mais importante do tema da microcertificação, que é a forma como nós aprendemos, nós os seres humanos aprendemos, que é verdadeiramente em microciclos. Nós não aprendemos da forma como nós achamos que aprendemos, que é uma injeção brutal de conhecimento que depois não aplicamos. Nós aprendemos precisamente o contrário, aprendemos com microciclos, com macrociclos e com mesociclos. Isto é, temos uma curva de aprendizagem, uma curva de esquecimento, que se não treinarmos nas próximas 24 horas aquilo que nós os dois estamos aqui a falar, a nossa cabeça voa. Precisamente porque não houve um estímulo e fomos estimulados de outra forma. Ou seja, estamos a fazer ao contrário daquilo que a ciência nos diz de como nós aprendemos. E se nós hoje temos tanta informação sobre a forma como os seres humanos aprendem, e estamos a usar essa informação para imediatamente mimetizar a inteligência artificial e o deep learning e o machine learning, estão a mimetizar a forma como os seres humanos aprendem, estamos a esquecer de adaptar aquilo que são as nossas metodologias de aprendizagem ao longo da vida. Porque, como o Miguel muito bem disse, a neuroplasticidade é uma prova, ou seja, nós estamos a aprender até ao dia em que morremos. E um cérebro parado é um cérebro morto. Por isso,
estamos sempre a aprender. O cérebro, quando está a dormir, está a trabalhar, não está parado. O parar aos 22 anos é a morte do nosso cérebro. Por isso, aquilo que é a nossa questão, e voltando um pouco ao tema anterior, gostava de dar aqui um tema que eu acho que é um tema de mindset, de excesso de qualificações. Óbvio que não temos excesso de qualificações. Óbvio que não temos, enquanto país, e se olharmos, a nossa realidade jamais é uma realidade de excesso. Nunca vamos ter. O que temos é um mindset que temos que mudar. Porquê? Porque se é giro eu estar em Florença a fazer um Erasmus e durante o dia estou numa pizzaria a trabalhar e até é giro e vou para um hotel, se o fizer no Funchal, que é a minha terra de nascença, ou se o fizer no Porto ou em Lisboa, que é onde resido, não é bem visto. O que nós temos que ver é não tanto a certificação formal, o que é que me dá aquele certificado, é que competências é que eu estou a desenvolver por ter feito aquela atividade. Porque a lógica é, todas as competências, todos os estímulos a que eu me provoquei ao longo da minha vida mudaram o meu cérebro e mudaram a forma como eu sou. Eu hoje, Paula Marques, sou 44 anos de experiências, whatever it is, que tipo de experiências são. E o subemprego, ou dizer, a Paula está a fazer um trabalho, a Paula é engenheira e está a fazer um trabalho para o qual tem excesso de qualificações. O que é isto? Eu não vejo isso na perspectiva do meaning do projeto. Se eu estou a ter uma experiência num campo de refugiados, num hotel, numa praia, se eu estou a fazer qualquer tipo de experiências com um significado para desenvolver um conjunto de competências, eu vou desenvolver competências. E às vezes é bom eu não ser expert mind naquele tipo de competências. É super interessante, Paula. Deixe-me só... Eu vejo que para si o processo é muito mais importante e a forma como efetivamente a aprendizagem é absorvida, vamos chamar-lhe assim, e que o certificado em si deveria apenas ser, de alguma forma, algo acessório que pode ou não comprovar que essa nova capacidade ou competência existe adquirida. Agora, não podemos, penso eu, fugir de que muitas vezes nós estudamos para ter um emprego e ter um nível de vida, uma satisfação, obviamente, profissional, mas também para nos proporcionar uma gratificação em termos de carreira profissional, remuneração, etc. E, no fundo, o mercado funciona muito pelo diploma. E eu percebo que, na sua opinião, o diploma deveria ser apenas algo que comprova uma competência adquirida e praticada. O tema da praticada eu acho que é bastante importante e diferente, mas, afinal de contas, o mercado não funciona apenas por ou tens o certificado ou eu nem quero saber mais nada. Como é que acha que poderíamos lidar com esse dilema? Eu penso que o mercado está a mudar aos poucos. Eu vejo as empresas, por exemplo, hoje preocupadas em perceber quando recrutam duas coisas. Uma que é, quem é esta pessoa que está aqui à minha frente? É importante o seu passado, o seu percurso, o que é que estudou, que tipo de experiências teve, porque dão-me uma visão de qual é aquele cérebro que está ali à minha frente. Mas mais importante do que aquilo que foi o passado da pessoa, é uma questão até onde é que eu posso ir com esta pessoa. Porque eu vou ter um futuro, como dissemos, desconhecido. Eu não sei se eu vou chegar a A, B, B1, B2, eu tenho que ter aquela pessoa preparada para aquilo que quer que seja. Por isso hoje as organizações estão a avaliar, obviamente o tema do certificado é fácil pegar pelos certificados, porque é pegar nas grandes escolas e nas notas e nas médias e faço uma pequena seleção. Para isso eu tenho uma inteligência artificial a fazer a seleção. O difícil é avaliar atitudes, avaliar competências. E os certificados, muitos deles, mesmo na microcertificação, que está muito nas áreas de saúde ou da IT, começa por aí, mas provavelmente vai haver uma passagem e um spillover para outras áreas, muitas vezes avaliam, vamos dizê-lo, vão avaliar horas em frente a um PC a fazer um trabalho de Massive Online Course, como muitos nós sabemos, ou seja, não me dão uma validade que aquela pessoa adquiriu aquela competência. Uma competência humana adquire-se com trabalho duro, com experiência, com reflexão cognitiva a seguir. Não é só com experiência, é com experiência e a seguir refletir sobre a experiência. Por isso, toda a forma como nós aprendemos, nesta forma ao longo da vida, e uma criança aprende de forma diferente de um jovem, e um adulto aprende de forma diferente de um jovem. Nós temos que perceber as várias linhas de aprendizagem de cada um de nós. E aquilo que eu vejo nas empresas hoje, cada vez menos há esta obsessão com o certificado, com o currículo. Mas até muitas vezes me pedem o seguinte, vejo muitas empresas a dizer o seguinte, eu vou convidar agora, ou estou a contratar alguém da área de marketing, ou da área de cliente. Quem é que melhor conhece clientes? É retalho. Então, onde é que estão os retalhistas? Onde é que está a malta quem é que são os grandes retalhistas? Onde é que eu vou buscar? Como o outro dia, por exemplo, também, a Swedwood ou a IKEA, porque é que foi para Passos de Ferreira?
e foi buscar toda a malta do automóvel para fazer móveis em série. Porquê? Porque as competências daquela gente que estava toda desempregada naquela zona do país e que tinham desenvolvido competências de produção em série, melhoria contínua, e todos os Six Sigma e os japoneses ao mais alto nível, é igual fazer um carro, é igual fazer uma mesa para a sala de estar. É mais o foco na competência e não tanto no skill. As empresas estão à procura de skills, competências. O que é que esta pessoa consegue fazer? E não tanto que certificação ou qual é o papel. Eu acho que esse é um tema. Não podemos, também não vejo uma visão maniqueísta das coisas, ou é 8 ou 80, não podemos tê-lo, porque obviamente que tem que haver um mercado para estas certificações e hoje temos um outro problema que é a fraude que existem com estas certificações, todas elas online, e até que ponto nós podemos acreditar naquilo que são as certificações das pessoas, e por isso o tema é um bocadinho mais raw. Quem é esta pessoa? Tem piada outro Como é que dia ela chegou aqui? um O que é que pode fazer? Quando alguém publica uma qualificação no LinkedIn e acompanhada de um certificado, em média, na hora seguinte, esse certificado é duplicado pelo menos 100 vezes. Eu vi isto, não sei, vale o que vale, mas comprovando exatamente o que está a dizer. Mas eu acho que a sua opinião, a sua visão é muito otimista. Eu acho ultra esperançoso ouvir isso da sua parte, se tem essa perspectiva no contacto com as empresas, porque a mim surpreende, mas obviamente é uma surpresa excelente ouvir isso. Mas, João, relativamente a este tema da microcertificação, como é que, numa perspectiva de quem está ligado a um sistema de ensino mais, digamos, oficial, e aqui ligando outra vez, se calhar, com o tema da formação profissional e vocacional, como é que vê o aparecimento desse tipo de formação mais modular, mais ligada, cá está, digamos, contentores mais pequenos de qualificações, prática, um bocadinho no espectro completo que a Paula estava a pôr? É muito interessante porque, se pensarmos mesmo a nível daquilo que é o ensino básico e secundário, como imagino que saberão, no ensino secundário, a partir do 10º ano, os jovens podem optar por ir fazer um curso profissional ou por seguir numa lógica depois de acesso à universidade. E é muito interessante, eu participei ativamente naquilo que foi o trabalhar os currículos dos cursos profissionais há uns quantos anos atrás, quando o ensino profissional saiu apenas das escolas privadas e chegou também às escolas secundárias públicas. E um trabalho imenso que fizemos foi precisamente o de modularizar os currículos dos cursos profissionais, ou seja, pegar naquilo que eram até mesmo os conteúdos tradicionais da matemática e do português e do inglês, que os jovens no profissional também têm que ter, e obviamente também depois toda a parte curricular relacionada com componentes mais técnicas, e quase que formatá-los por módulos, ou seja, não deixarmos a lógica da avaliação por período ou por semestre, e o percurso do jovem no ensino profissional vai ter que ir concluindo módulos para poder prosseguir. E tem sido um exemplo, portanto, tem havido um grande sucesso nesta maneira de ir mantendo também os jovens no seu percurso formativo, porque não ficam à espera, como os outros, do Natal para saberem os resultados e serem classificados depois de 3 meses em que têm pouco feedback relativamente àquilo que vão fazendo, e depois só na Páscoa e depois só no final do ano. Portanto, no ensino profissional a lógica é completamente diferente. Eles sabem que têm que cumprir uma percentagem de módulos e, inclusive, podem negociar com os professores o percurso que fazem na concretização desses módulos. Portanto, já há muito essa lógica de adaptabilidade, de flexibilidade do percurso formativo. Do ponto de vista daquilo que é um ensino mais tradicional, os científico-humanísticos, etc., temos estado e estamos neste momento a fazer também alguma revisão curricular a esse nível, a dar alguma autonomia às escolas, de maneira a que eles possam ter calendários escolares, nomeadamente adaptados àquilo que são as suas populações, os seus alunos, e inclusive no ensino secundário permitir que, por exemplo, e isso foi uma questão que os próprios alunos nos têm vindo a colocar, um aluno que está na área das ciências, mas que se interessa, por exemplo, por grego ou por latim, porque não poder fazer uma opção de grego ou de latim, e o inverso, alunos que seguem um percurso mais na área das humanidades, mas continuam interessados na matemática e poderem ter a matemática como opção, e neste momento flexibilizamos o ensino de maneira a permitir essas opções. Acima de tudo, muito na lógica de não haver caminhos únicos
que têm que servir a todos, porque, como a Paula diz, e todos nós sabemos, cada um de nós aprende de maneira diferente e há que estimular também aquilo que são os interesses, nomeadamente das crianças e dos jovens, para que, acima de tudo, não percam a vontade de continuar a aprender. Portanto, agora, falando mais especificamente na questão da microcertificação, continua a ser importante no nosso país, eu penso, ainda que eu concordo completamente com aquilo que a Paula diz, mas eu conheço, por exemplo, muito bem aquilo que se passa na classe profissional dos professores e sei da importância que tem para um professor, até porque isso depois acaba por estar ligado, de alguma forma, às próprias carreiras profissionais das pessoas, e as próprias carreiras condicionam isso, ou seja, convivem neste momento modelos mais tradicionais como modelos mais flexíveis e às vezes é difícil conjugar as questões. Eu tive outro dia, agora há muito pouco tempo, numa reunião a nível de representantes dos Ministérios da Educação de vários países da Europa e estávamos um bocadinho a discutir maneira de alguma forma, compensar escolas que desenvolvem projetos mais criativos, mais inovadores, etc. E os países do Sul falavam muito da importância dos certificados, certificar a escola, dar uma bandeira à escola, e foi muito interessante porque numa primeira experiência que fizemos em Portugal as bandeiras tiveram imenso sucesso, e os nórdicos, nomeadamente, era um colega dinamarquês, disse-me que a primeira leva de entrega de bandeiras ninguém ligou nenhuma à bandeira, quando voltaram às escolas as bandeiras estavam lá em cima da mesa do diretor, ninguém tinha ligado à bandeira, e na segunda leva de certificação também das escolas, optaram por desistir das bandeiras e a maneira de premiar as escolas que se destacaram foi enviar uma empresa de entrega de gelados às crianças e aos jovens das escolas, porque, alguns saberão, houve um verão fortíssimo no início, portanto os nórdicos ali em maio, junho, estavam com temperaturas completamente loucas e, portanto, a maneira de recompensar a escola pelos projetos criativos que tinham desenvolvido foi uma entrega de gelados aos alunos, e isso foi tido como algo que distinguiu a escola ter tido esse prémio. Portanto, a maneira como o certificamos, validamos, recompensamos também, acaba por ter um bocadinho a ver não só com as nossas culturas, mas depois também com outros procedimentos que requerem o comprovar de que realmente fizemos um determinado percurso. Essa ideia eu acho, para mim, muito interessante, no sentido em que, e há pouco estávamos a falar também antes da sessão, que realmente uma das grandes, eu penso que um dos grandes desafios realmente do aprender é que normalmente principalmente para pessoas que já estão no mundo do trabalho, que já deixaram de estudar há algum tempo ou que têm que fazer realmente requalificação, é que não é um processo divertido e nós de alguma maneira perdemos algo num processo em quando o nosso cérebro está hard-coded para aprender, não é? E o aprender, basta olhar para um miúdo e ver-se que é um processo altamente gratificante. Nós, em algum momento, não sei se é da parte do receptor ou da parte do emissor, perdemos isso, não é? E normalmente vê-se que não é uma experiência brutalmente gratificante para o aluno médio, não é? Não sei se concordam com esta ideia e se concordam, o que é que se está a fazer hoje em dia no sentido de tornar, aumentar a gratificação para o próprio afetado, o aluno, para que, eu penso que seria o estímulo último, não é? E a gratificação pode vir de várias maneiras, pode vir de uma maneira social, pode vir de uma maneira, através de uma promoção, ou de um aumento, ou do acesso a um determinado ativo que ele não tem, mas de alguma maneira temos que ir carregar no botão a que ele está sensível para que esse estímulo que todos nós temos, penso eu, dentro de nós até morrer, para aprender, seja reativado, porque acho que grande parte da população o perdeu em algum momento. E a ideia de aprender é bonita, mas depois, quando vão, dizem, isto dá trabalho, espera lá, isto é uma grande chatice, não é? Não sei o que é que vos parece este tema, como começar ou como endereçar. A minha opinião é provavelmente um pouco polémica, porque acho que nós estamos a cair em mitos da aprendizagem que são perigosos. Primeiro, a aprendizagem não tem que ser fun. Os miúdos não podem só estudar aquilo que é giro e é tudo um jogo. A aprendizagem humana é dura. Aprender é algo muito duro.
O nosso cérebro está feito para aprender, nós somos wired to learn, estamos programados para aprender, mas a aprendizagem é anti a nossa homeostasia, é anti a nossa naturalidade, porque aprender é duro e gasta energia e nós estamos programados para não gastar energia, para sobreviver a próxima hora. Ou seja, aprender, criar é antinatural. Quando gastamos o quociente de curiosidade à procura de algo, estamos a deplecionar a nossa energia. Por isso é algo antinatural humano para preservar a nossa, para sobrevivermos. Mas também temos que dizer às pessoas que o nosso cérebro está feito para preservar a energia, mas nós ficamos loucos quando vemos uma coisa nova. O nosso cérebro, quando aprende uma coisa nova, há aqui neurónios que começam a lutar uns com os outros, há luzinhas que se começam para aqui acender, há sinapses e o nosso cérebro muda morfologicamente e funcionalmente. Ou seja, nós somos este paradoxo louco que as máquinas não conseguem acompanhar, porque tanto estamos programados para salvar energia, como a seguir ficamos excitados quando vemos uma coisa nova e queremos sempre novo. O nosso problema é que nós não estamos a ensinar coisas novas, primeiro não estamos a excitar as crianças e não estamos a perceber como é que nós, seres humanos, aprendemos. Primeiro, nós temos que estar aborrecidos para criar e nós hoje não estamos aborrecidos, reparem, nós não chegamos ao boredom, porque estamos aqui uns 2 ou 3, se um de nós está ali, tiramos os nossos iPhones e estamos a ver as notícias logo. Não chegamos à fase do boredom, nós temos que nos aborrecer de morte para criar algo de novo. Eu costumo dizer, eu passava os meus verões em Trás-os-Montes com o meu irmão, eram verões longos, longuíssimos, e nós tínhamos que criar coisas, fazíamos maquetes loucas de hospitais, de sei lá onde é que íamos buscar, coisas velhas dos avós, dos pais, não tínhamos os materiais que os meus filhos têm hoje. Os meus filhos não ficam aborrecidos, porque nós não podemos ver uma criança aborrecida, mesmo quando fazemos as festas de crianças, se puderem aprender qualquer coisa naquela festa, melhor, porque até pomos ali, quer dizer, deixem-nos aborrecer e brincar, whatever. E nós não, nós queremos tudo fun. Aprender é duro. Nós estamos a fazer muita mimetização com a forma como os artistas aprendem, a forma como os desportistas aprendem. E a aprendizagem é repetição, é duro. E muitas vezes quando eu falo com desportistas dizem-me, vocês na gestão é tudo muito simples, porque vocês, um projeto falhou, planearam mal, pronto, mata o projeto e mata a pessoa. Não volta a falar nem com um nem com o outro. E nós no desporto não é assim, Paula. Então o que é que fazem? No dia seguinte levantas-te mais cedo e vais para a piscina treinar, que é para trabalhar aqueles skills onde não és tão bom, onde também podes ser melhor. Ou seja, nós aprender a nadar é igual a aprender gestão ou aprender estratégia, é igual. E nós não temos esta noção. Não é fun, ou melhor, é fun, se nós quisermos que seja fun, mas também temos que ter momentos em que é duro, vai doer. E se nós dizemos à criança, olha, nós não podemos, a nossa sociedade não pode falar em sacrifício, é uma coisa judaico-cristã que logo imediato levanta aqui questões de natureza religiosa e de seita. Não, o sacrifício implica uma escolha, o nosso cérebro faz sacrifícios a toda a hora, faz escolhas. O processo de tomar decisão é um processo de escolha. Então, é preciso dizer que são mitos, que não existem. Aprender é duro. Aprender implica avaliação. Nós agora vamos, a tal visão maniqueísta de modas, não vamos avaliar. Os miúdos só estudam o que gostam, estão motivados para e não são avaliados. É geneira, porque nós não somos avaliados, nós não aprendemos. Se o nosso cérebro sabe que eu a seguir vou sair daqui e não vou contar a ninguém o que nós estivemos aqui a viver, eu vou esquecer ali, já cheguei ali à rua e já não me lembro. Se eu vier com a intenção de seguir contar uma história, eu vou lembrar-me. Ou seja, temos que perceber, o cérebro humano gosta de histórias, vamos contar histórias às pessoas. Temos um span de atenção que tem que ser trabalhado, temos que envolver todos os sentidos humanos para a experiência de aprendizagem e temos que trabalhar aquilo que é a nossa memória de longo prazo de uma forma um bocadinho diferente. E para isso temos que ser corajosos para que as nossas experiências de aprendizagem não sejam modas, não sejam, agora, é giro não ter avaliação, vamos lá com os executivos, não há avaliação. Não, o que podemos discutir é, estamos a fazer avaliação de quê? De conteúdo, de memorização, de algo que eu posso, também não tem que ser assim. Por exemplo, o tema da memória, que é um tema que eu acho piada, que é, não temos que memorizar porque está tudo aqui. Mas não era. A memória é o órgão da aprendizagem. E se uma das características dos humanos nos próximos tempos vai ser a nossa capacidade de fazer ligações de coisas improváveis, o que nós chamamos de intersection, de ligar isto com isto, que nunca ninguém ligou, coisas que as máquinas não conseguem fazer porque só vão ligar padrões normais. Bem, se eu vou ligar isto com isto e não está nada no meu cérebro, eu vou ligar com o quê? Ou seja, a memória é o órgão da aprendizagem. Tem que ter alguma coisa cá dentro. Se só tiver ar, eu não tenho nada. A leitura de um livro físico é diferente de uma leitura de um livro online. Por isso eu tenho que me estimular a várias experiências e não posso ir para visões erráticas de agora a moda é isto, vou fazer só aquilo. Temos que ter serenidade para também, de vez em quando, há coisas que são como são assim, desde nós aprendemos, desde os tempos das cavernas, não mudou. Só precisamos de coisas diferentes e de estímulos. Muito obrigado, Paula. Acho que isto não se ouve. O que acabou de dizer não se ouve todos os dias. Fantástico. Olha, o nosso tempo acabou. Olha, o que eu recordo desta conversa é que
conhecimento a mais não existe realmente, e principalmente olhando para aquilo que é o legado do nosso país, não conseguimos adivinhar aquilo que vem depois e realmente temos que estar preparados para cenários mais latos, mais amplos. Por outro lado, que é fundamental aprender o processo de aprendizagem e entendê-lo para encontrar onde é que estão os triggers para que ele seja mais eficaz e às vezes, como a Paula acabou aqui de nos demonstrar, é em tudo menos no óbvio. Portanto, acabou o nosso tempo. Muito obrigado, espero que tenham desfrutado do debate. Obrigada. Muito boa tarde. Bem-vindos à sessão chamada Novos Modelos de Financiamento de Formação. Não me vou alongar muito devido à excelente introdução do Miguel, mas convém dizer que, como o Miguel abordou, a aceleração dos nossos tempos obriga à renovação constante do conhecimento e à necessidade da formação ao longo da vida. Foi discutido e amplamente discutido no painel anterior, e a pergunta que esperamos lançar aqui e lançar ideias e pistas para a resposta é como se pode financiar. Ou seja, a formação de qualidade é custosa, quer para os produtores de cursos e por inerência para os formandos e para as empresas. Eu, como indivíduo, vou investir na minha formação e qual é o meu retorno? Que fundos podem financiar a formação ao longo da vida? Ou seja, faz sentido pensar em propostas de partilha de risco ou de acordo de partilha de rendimentos futuros? Faz sentido e tem espaço para surgir? Que modelos temos de reinventar? E, como diz o Miguel, quem vai pagar a conta? É um prazer ter aqui os nossos três convidados para discutir esta temática. A Cristina Jacinto, do POCH, o João Pires da Cruz, partner da Closer e vice-presidente da Associação Portuguesa de Data Science, e o João Magalhães, CEO da Academia de Código. Cristina, começava por si, que tem uma larga experiência em organismos e entidades do ensino superior e agora está num financiador no Programa Operacional de Capital Humano, e se calhar começava mesmo por aí. Como é que se está a apostar em Portugal no capital humano e quais as prioridades e objetivos? Bom, antes de mais, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu até, acabando de ouvir aquilo que o Miguel introduziu e até as interlocutoras anteriores, eu penso que este programa, olhando aqui para os eixos que tenho à frente, até pensei que alguém os ouviu, porque de facto é um programa que aposta, tal como o nome indica, no capital humano e desde as bases até ao mais alto nível. Portanto, nós financiamos desde coisas no secundário até aos pós-doutoramentos. Portanto, tem um largo e vasto amplo espectro de financiamento. Nós temos basicamente 4 eixos e eu gostava que eles ficassem aqui claros, porque eu dava a impressão que muitas vezes, apesar das coisas serem conhecidas, elas acabam por não se materializar, é apenas um nome, uma sigla, o POCH, e fica por isso mesmo. Eu gostava aqui de referir muito sinteticamente que é um programa muito virado e é uma grande aposta no capital humano quando foi preparado e do governo atual. Ele tem um orçamento de 3,6 mil milhões que basicamente tem como objetivos a promoção do sucesso educativo e o combate ao abandono escolar, o reforço do ensino superior e da formação avançada, a aprendizagem e qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade, qualidade e inovação do sistema de educação e formação. Portanto, como vocês viram, este programa, com este capital que tem aqui para investir, passa por quase todas as coisas que o painel anterior falou. Convém também dizer que este programa está vocacionado sobretudo para as zonas de convergência, isto é, apenas pode financiar ações que estejam naquelas que foram denominadas as zonas de convergência, que é o Norte, o Centro e o Alentejo. Lisboa e o Algarve estão fora desta designação, porque foi considerado que já tinham um per capita superior a uma determinada quantia e, portanto, não foram incluídos aqui. Apesar de também haver um PO Lisboa e um PO Algarve que também financia algumas coisas, mas com muito menos dimensão. Eu gostava apenas de fazer aqui uma pequena nota, que já não tem tanto a ver com isto, mas tem a ver com a minha experiência no ensino superior, e deixem-me que vos diga que certificação ou mais nunca será, que a aprendizagem ao longo da vida é cada vez mais o desafio, já começou há muito tempo,
e que o maior desafio de todo é para as universidades e para os docentes. Porque cada vez mais não tem o singular estudante que vem com 18 anos da casa dos pais para aprender, podem ter o estudante de 18 anos, o estudante dos 40 que voltou a estudar, o senhor que se reformou mas quer fazer o mestrado que sempre sonhou a vida toda, e mais, pode ter também uma outra coisa que são os TES, que são os cursos superiores especializados, onde lhe aparecem pessoas que, apesar de estarem no ensino superior, vêm com a expectativa de aprender aquilo que é técnico, e não te ponham um professor com diapositivos e com slides à frente, porque o mais certo é no fim de uma hora está toda a gente no olho da rua e ninguém quer ouvir isso. E, portanto, a educação, seja a qualquer nível, apesar de eu achar que também que não tem que ser fun, ela é feita de esforço, mas tem que ser adaptada às realidades. E, portanto, este dinheiro, todo este dinheiro de que eu falei, toda esta segmentação não é ao calhas, ela tem um objetivo. Ela já tinha a consciência que o nosso ensino, de uma forma geral, está a mudar, e está a mudar desde as bases até ao mais alto nível. E, portanto, esta também é um bocadinho a mensagem que eu deixo aqui, e depois, eventualmente, podemos pegar noutro ponto, noutra altura. Sim, nós temos aqui tempo para algumas rondas. João Pires da Cruz tem 2 chapéus, se calhar eu perguntava-lhe com o primeiro chapéu, ou seja, partner e fundador da Closer, mais como recrutador. Quais as dificuldades que sente como recrutador? Bem, deixe-me começar por agradecer à organização e a imprudência de meterem um microfone à frente. Eu posso dar a minha perspectiva pessoal e a experiência que temos, as dificuldades. Nós não temos um orçamento de 3,6 milhões de euros e essa começa logo aí a primeira dificuldade. A primeira dificuldade vem do facto do imperativo legal de nós na empresa não podermos... ou seja, garantir que o investimento que nós vamos fazer terá um retorno, porque, deixa-me explicar um bocado, a Closer trabalha basicamente a desenvolver processos matemáticos que depois são, de alguma forma, materializados em programas de computador, e nós temos 6 escritórios no mundo, vamos abrir agora um 7º em Hong Kong, e temos, basicamente, todas as pessoas que trabalham connosco estão abertas a um mercado global, ou seja... Portugal já não, costumo dizer, Portugal já não tem a capital em Lisboa, Portugal tem a capital noutros sítios da Europa, o que significa que as pessoas que trabalham na Closer têm solicitações do mundo inteiro, não é? E não havendo um mecanismo legal que nos permita dizer se eu vou dar uma formação de 5 mil euros, então de alguma maneira eu tenho que ser pago por esses 5 mil euros, a opção da empresa não o fazer. Porque não consegue formar 10 pessoas por 5 mil euros, 50 mil euros, e se vai dar 0 no fim, não se pode fazer. E, portanto, hoje em dia não sofremos de escolher qualificações baixas. Nós temos mais doutorados que a maior parte dos centros de investigação deste país, inclusive é aquele de que eu faço parte. E, portanto... basicamente aquilo que andamos a fazer, nós temos processos de aprendizagem mecânica que andam a lamber a net e CVs para escolher que qualificações satélites é que existem para escolher as melhores pessoas, por exemplo, e nós formarmos internamente e termos um caminho mais curto entre a qualificação que nós desejamos e a qualificação que as pessoas têm. Obviamente são doutorados em física teórica, têm um caminho relativamente curto. Se são licenciados em gestão ou em economia, terão um caminho mais longo, mas neste momento o que as empresas fazem é tentarem fazer por si, exatamente por causa dos constrangimentos financeiros que isso traz. Mas não são só os constrangimentos financeiros, são também formar um grupo de importante pessoas e eles estarem fora da porta passado 6 meses. Sim. Que mecanismos é que poderíamos ter para proteger esse investimento na formação por parte das empresas? Por exemplo, uma das coisas onde eu cheguei a propor, curiosamente, com o Miguel também, porque o Miguel me solicitou, nós também desenvolvemos modelos de risco no mundo inteiro, modelos de risco de crédito, e a mim pareceu-me aquilo que os ingleses chamam no-brainer, ou seja, se é financiamento de pessoas que querem estudar, eu nem sequer preciso do Estado para nada. Basicamente, são pessoas de risco muito baixo, então é um modelo de originação de crédito extremamente simples para um banco,
e de gestão ainda mais fácil. Portanto, eu diria que a coisa mais simples é um banco montar uma carteira de crédito sobre formação, e isso, diria eu, poderia vender a carteira no dia seguinte e continuar a rolar esses empréstimos de forma muito simples. Aparentemente isso não é possível, não sei se é responsabilidade do Banco de Portugal ou não, mas muito provavelmente será. O que os bancos fazem, encaram a formação como o consumo, por isso simples, porque é unsecured loans, ou seja, não há uma garantia, a única garantia que os bancos vão ter é o futuro da pessoa, coisa pouca, e aquilo que acontece hoje em dia é, e se calhar o João aqui vai dar uma perspectiva diferente ou parecida, aquilo que me parece é que não havendo um mecanismo que responsabilize o formando, porque é nele que vai estar o ativo final, e não havendo uma possibilidade da empresa ter um ato de toma desse ativo, não vai acontecer, pura e simplesmente. E, portanto, se não houver esse mecanismo adicional da parte da regulação financeira, é muito complicado para as empresas. Então já voltamos ao papel dos reguladores. Vamos deixar essa ponta aí solta para o papel dos reguladores. João Magalhães, sei que a Academia de Código teve que, costuma dizer que a necessidade aguçou o engenho e teve que recorrer a métodos alternativos de financiamento e várias tentativa e erro, não sei. Quais foram as experiências e os resultados? Sim, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, por estar aqui também. Um enquadramento muito rápido. A Academia de Código é uma startup de educação e tecnologia e de impacto social, e quando foi criada, em 2014, a nossa visão era um pouco ajudar a resolver este tema das skills gap, que havia necessidades de mercado de umas competências, que é o que nós falámos e ouvimos no debate anterior, portanto também não me vou alongar muito, e havia falta de profissionais com umas certas competências e não existiam disponíveis no mercado. Para só uma ideia de números, em Portugal está-se a falar de 15 mil postos de trabalho para preencher na área de tecnologia. A nível da Europa fala-se em 900 mil pessoas que faltam na área de tecnologia, a nível mundial fala-se em 5 milhões. E, portanto, a nossa visão ao início foi muito porque é que nós não pegamos em algumas das pessoas qualificadas e com talento, mas que estão desempregadas ou que não estão a potenciar o seu potencial, e não vamos criar um modelo de requalificação destas pessoas. E por isso lançámos os primeiros Coding Bootcamps, que é o que nós chamamos, em que temos um processo de seleção, 2 meses, depois temos 14 semanas intensivas de ensino de programação, mas também de soft skills e todas as competências que são necessárias para entrar no mercado de trabalho, e depois fazemos o placement dessas pessoas. Portanto, hoje em dia já passaram cerca de 500 pessoas por nós, temos 96% de taxa de empregabilidade, estamos em 4 localizações a fazer cursos sempre em simultâneo, Lisboa, Porto, Fundão e Ilha Terceira, e pronto, e continuamos com este trabalho. E um dos grandes desafios ao início, quando nós arrancámos, foi que se nós estamos a trabalhar com desempregados, como é que essas pessoas vão poder pagar o curso? Não é? E, portanto, o primeiro grande desafio foi, ok, como é que vamos financiar isto? A primeira lógica foi o custo de um NEET em Portugal, ou seja, um jovem que não está a trabalhar, não está a estudar, nem está em formação, segundo os estudos da Comissão Europeia, são mais ou menos 8 mil euros. Nós pensámos, ok, o nosso curso custa 6 mil euros, nós em 4 meses fomos a pessoa a trabalhar, que era desempregado anteriormente, depois está a trabalhar, nós vamos gerar aqui uma poupança ao Estado, que é o custo do NEET, que passa a ser um contribuinte ativo e a pagar impostos. E, portanto, a nossa primeira lógica foi ver instrumentos que já existiam e que podiam ser enquadrados aqui na nossa lógica. Portanto, começámos a falar com o IFP desde 2014, depois tivemos algumas dificuldades porque nós não enquadramos nos modelos e nos modelos que existem tradicionais do IFP e, portanto, tivemos algumas dificuldades. Um exemplo muito rápido, o nosso curso tem cerca de 700 horas, formalmente, informalmente mais, e, portanto, só isso terminava logo com qualquer colaboração que possa haver, as regras do IFP são diferentes. Portanto, aí continuamos a tentar criar uma solução que dê para enquadrar, mas ainda não temos fumo branco. A segunda grande hipótese que nós olhámos foi, existem financiamentos para licenciaturas e para mestrados e para pós-graduações, que são linhas protocoladas com o apoio da Sociedade de Garantia Mútua, em que os bancos aí
o risco de crédito baixa bastante e, portanto, estão todos dispostos a financiar os alunos que tiram licenciaturas. Aí tivemos também o problema que foi a linha só estava prevista para licenciados, graduações, mestrados, portanto nós também não cabíamos, e os cursos tinham que ser validados por universidades, portanto nós não cabíamos bem aí também, mas como startup continuámos a partir pedra e a lutar e fomos chegando a outras soluções. Começámos a falar com bancos tradicionais, a pensar, ok, se nós conseguimos fazer essa transformação, se temos 96% de taxa de empregabilidade, o vosso risco é bastante baixo. Chegámos a fazer um acordo com um banco de grande em Portugal, de referência. Todos os alunos que candidataram a esse financiamento foram chumbados. Tínhamos uma parceria que vinha a esse problema, foram chumbados. Porquê? Porque a lógica de um banco tradicional é muito a risco de crédito. Risco de crédito, quando o aluno se candidatava, um aluno que já era pré-aprovado por nós. Ou seja, do processo de seleção, selecionamos este, porque acreditamos que este tem potencial, vai começar a trabalhar e vai ter sucesso. Esse aluno era chamado porque o típico pedido do banco é a declaração de rendimento. Se a pessoa está desempregada, não tem rendimento. Ou garantia, ou avais pessoais ou tudo mais, que a pessoa tipicamente não tem condições. Conseguimos finalmente encontrar um banco, depois dessa experiência falhada, um banco mais pequeno, mais flexível, que está-se a posicionar numa lógica de tecnologia, de startups, que é o BNI, e conseguimos fechar uma parceria. E, portanto, neste momento, os alunos têm esta possibilidade de financiamento que têm 6 anos de carência, 6 meses de carência, ou seja, só no final de terminarem o curso e já estarem a trabalhar e começam a pagar, e depois têm 5 anos de maturidade, portanto permite ser prestações bastante reduzidas, mas também tivemos que assumir nós riscos. Nós, parte se houver um aluno que não paga, nós, a Academia de Código, assume um risco de pagar pelo aluno em caso de incumprimento, não na totalidade, mas aqui... Tivemos outra, quer dizer, nós começámos em 2015, ao início as empresas viam isto um bocadinho de forma relutante, mas agora é um pouco ao contrário, as empresas já nos procuram e já têm experiências positivas connosco. Já temos empresas a dar bolsas aos alunos, que é outra forma que eu acho que é muito interessante. E temos uma experiência também positiva, desde há 1 ano e meio, no Fundão, onde nós conseguimos fazer um título de impacto social, que é um instrumento de financiamento que também foi falado aqui no painel há pouco, num âmbito do Portugal de Inovação Social, que é um instrumento que foi criado em Portugal para apoiar projetos de impacto social. E, portanto, aí é um processo muito longo, porque, assim, muito rápido como funciona tem que haver uma entidade implementadora, que neste caso somos nós, tem que haver investidores sociais, que são pessoas que avançam com o dinheiro para que o projeto aconteça. No final existe uma métrica que nós temos que cumprir, no nosso caso é a taxa de empregabilidade. Se nós cumprimos a métrica, o Portugal de Inovação Social reembolsa os investidores. Portanto, em termos de alinhamento de interesse, isto é muito interessante e funciona muito bem, porque nós, como é óbvio, queremos garantir a empregabilidade, o aluno está-se a esforçar para arranjar emprego, os investidores sociais querem ter impacto social e ajudar estas pessoas a mudarem de vida, e o Portugal de Inovação Social tem todo o interesse que isto funcione. O problema aqui é que o processo nós angariamos os investidores, nós implementamos o projeto, nós depois temos que tratar da parte mais burocrática e, portanto, a coisa funciona, mas ainda é uma velocidade que ainda... Então aproveitava para perguntar à Cristina como é que se pode melhorar isto, porque nem toda a gente tem esta resiliência. Isso é mesmo uma questão de resiliência, para portanto, como é que os programas estruturais podem ajudar nas garantias mútuas, nos títulos de impacto sociais, para tudo isto ser mais fácil e não um pantanal burocrático que de vez em quando estamos rodeados? Sim. A IEMPIS que vocês viram aqui através, que foi representado pelo Filipe no painel anterior, é nosso organismo intermédio do POCH e trata de facto destas questões mais inovadoras. O João já deu aqui um exemplo do que é que pode ser feito e há muito mais ainda para fazer. O POCH está a preparar, a ultimar, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, ou para relançar os empréstimos aos estudantes do ensino superior, em que quem é o contragarante do empréstimo é o próprio Estado. Neste caso, o Ministério, através da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua. Portanto, o que é que vai fazer? O POCH vai financiar a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, que servirá de alavancagem a todos os estudantes que, mas lá está, tem essa limitação que o João há bocadinho referiu, que façam licenciaturas, mestrados ou doutoramentos, possam ir buscar dinheiro, mesmo que o social background não acompanhe o dinheiro que eles querem. Não lhes é pedido qualquer tipo de garantia. Isso não interessa. O que interessa verdadeiramente é se as pessoas estão a fazer essa formação
vão à banca, vamos ver quantos bancos é que vão aderir. No passado este sistema já teve em funcionamento, tínhamos a Caixa Geral de Depósitos, o Santander e havia um outro terceiro que eu agora não me recordo, vamos ver quantos é que vão aderir agora. O instrumento financeiro está praticamente para sair, foi um processo doloroso e complexo, demorou 2 anos até chegarmos aqui, mas eu penso que do ponto de vista do Ministério e do ponto de vista dos estudantes é de facto muito importante e eu passo a explicar porquê. Porque nós temos um problema no ensino superior que se calhar também se estende aos outros e ainda mais àqueles que não concedem grau, que é, nós temos as pessoas que socialmente carenciadas, não é, que têm acesso às bolsas de ação social, depois temos as pessoas que não têm qualquer problema de fazer os seus pagamentos e depois temos uma franja que por muito pouco não tem direito, não tem acesso à parte social, mas também não é suficientemente economicamente forte para poder fazer face a uma frequência do ensino superior. E o que é que acontece? Das duas uma, ou essas pessoas pedem o empréstimo ou abandonam. E portanto estes empréstimos destinam-se a garantir que a tal faixa intermédia das pessoas que não estão num sítio nem estão noutro possam apostar e acreditam verdadeiramente que a formação lhes pode modificar a vida. Eu acho que esse é o sonho que ninguém pode perder, não é? E, portanto, o que o Estado vai fazer é reforçar o capital da Sociedade de Garantia Mútua, que servirá de garante a todos os estudantes que não tenham condições financeiras para o fazer. Eu penso, João Magalhães, que é uma pena que de facto isto não surja também para as empresas e que aqui o fim não seja o grau, mas pudesse ser formação que normalmente tem custos elevados. Eu penso que seria muito interessante e porque não ainda levar isso à inovação social, nós estamos já a preparar o próximo quadro, porque não deixar isso bem claro, podia ser muito interessante. Deixem-me só dar mais uma chega, porque estamos aqui a falar de modelos de financiamento e quem é que financia o quê e quem é que partilha os custos. Há uma coisa que as pessoas esquecem sempre, sobretudo no ensino superior, que é a realidade que eu conheço melhor e onde estou mais à vontade, até porque para além de ter estado na Direção-Geral do Ensino Superior, já estive na Universidade de Lisboa e do Porto a trabalhar e tenho, de facto, conheço bem estas metodologias. De facto, para além do Governo, quem financia o ensino são as famílias. É bom que se tenha essa noção. E porquê que isto não é tão visível? Porque, de facto, porquê que os alunos não trabalham mais? Os alunos portugueses não trabalham mais? São os dos que trabalham menos na Europa. Porquê que não pedem mais empréstimos? Porque a família carrega para si esses custos. Há a falácia de que a universidade é pública, não é? Diga? Há a falácia de que a universidade é pública. Não é para quem quer, é para quem pode, na realidade. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque se me conseguir dizer que 100 euros por mês de propinas, que é a propina máxima no ensino superior, é uma coisa que ninguém consegue suportar e tem alguma dificuldade. Mais que isso... Continua, eu já lá vou. Mais do que isso, gastam os... Eu não gosto de usar esta Mas o que a Cristina estava a dizer é que as famílias escondem um pouco o problema com o apoio carregando... É isso mesmo que eu estava a dizer. É que assim, esta necessidade dos empréstimos não aparece de uma forma tão veemente, que não nem acontece no Norte da Europa. De financiamento. Não acontece no Norte da Europa, porque já no 12º eles pedem um empréstimo na Dinamarca, cultural, não é? Aos 18 anos, qualquer aluno que queira pode autonomizar-se e tem uma bolsa que lhe permite ter a sua própria casa e ter a sua própria vida. Repare, nós aqui levamos as crianças ao colo até aos doutoramentos, se for preciso. Claro. Eu se calhar, João Pires da Cruz, pedia para voltar e que fecha aqui com este círculo, o círculo aqui continuado pela Cristina, que é o papel dos reguladores. Ou seja, nomeadamente, destes problemas da banca, o João expressou muito bem, parece uma decisão no-brainer, mas ela não está a acontecer e não aparece. Qual é o papel que deviam ter os reguladores aqui? Bem, ou que não têm... Neste caso, até uma questão financeira das mais básicas. Sim. O Estado dinamarquês faz isto porque, por simplesmente, ganha dinheiro com isso. Isto é que as pessoas não dizem. O Estado dinamarquês ganha dinheiro com isto, não é? Porque, independentemente do facto das pessoas não terem garantia, as pessoas estão a dar a sua vida de garantia, não é? A Cristina dizia-me ontem, ou há pouco, que o default na questão dos empréstimos é menor de 10%. É muito menor que 10%. E isso
o default é uma questão de spread e, portanto, não é sequer uma decisão binária de sim ou não. É uma questão de gestão de carteira. Da minha outra camisola, que da associação, é um pouco juntar-se à indústria para fazer o papel que os bancos não fazem, não é? É criar a carteira das empresas que pode depois gerar essa dinâmica da carteira dos alunos, que seria do Brenner em termos financeiros. Mas se a regulação bancária impõe, eu tenho que ter aquele capital alocado a um empréstimo que é unsecured e de um desempregado. Obviamente, os bancos vão ter que fazer isso e vão ter que tratar como um empréstimo ao consumo. Que de facto não é a mesma coisa que pedir um empréstimo para um doutoramento ou pedir umas férias para Cancún, um empréstimo para ir umas férias a Cancún. Não é a mesma coisa. Qualquer modelo de scoring dá isso imediatamente. Dê-me o capital a mim e eu faço esse banco. E ficava milionário depois disto. Porque, é um pouco por isso que me faz confusão que em Portugal não haja esta situação. E eu quando dizia que a falácia da universidade não é exatamente pública, é que, e eu tenho esse problema na empresa, que eu financio também coisas universitárias como mestrados e doutoramentos, é muito complicado um aluno tirar uma licenciatura numa Universidade do Estado durante a noite. Sim. É complicado, o que significa, para o fazer, tem que ir para uma universidade privada. Não é? E não há nada mais exclusivo que uma universidade pública. Digo eu, falo dos meus filhos. Por exemplo, para entrar no curso dele, teve que entrar com uma média, já nem me lembro, 17 ou 18, e um estatuto de alta competição. E, portanto, isto tudo junto. Portanto, não é para quem quer. É isso que eu estava a dizer, e as famílias, sim, levam muito essa coisa, porque mesmo essa questão da universidade noturna seria uma coisa que caberia, diria eu, ao Estado. Permite-me só um segundo. As estatísticas que conheço bem, todos os cursos que foram abertos em universidades públicas em horário noturno ficaram vazios. Ok. João, só uma nota. João Magalhães, pedi agora telegraficamente para termos a oportunidade só de abrir, a ver se há alguma pergunta, burning question na audiência, para, de uma penada, poder dizer o que é que a garantia mútua poderia desbloquear e que tipo de formação deveria cobrir e o que é que pode ser melhorado nos programas operacionais que vocês já tiveram contacto? Sim. Bom, assim muito rápido, eu acho que, olhando para, e sendo aqui práticos, como é que nós vamos resolver isto, não é? Qual é que isto é o desafio agora? Como é que nós vamos mudar e como é que vamos resolver? Eu há bocado expliquei um bocadinho as dificuldades que nós temos tido, mas nós arranjámos sempre solução e que continuamos a funcionar e acho que há coisas muito positivas que foram feitas, inclusive a questão da Portugal Inovação Social, acho que é uma oportunidade para Portugal histórica. A questão da garantia mútua, eu acho que há coisas que podem ser feitas já imediatas e a questão do programa que está a ser lançado agora pronto, não inclui estes temas destas formações aceleradas e destes modelos inovadores, mas eu acho que criar um modelo, um instrumento para este tipo de programas pode ser uma coisa, juntamente com a garantia mútua, pode ser uma coisa que vai desbloquear logo uma série de questões. Não é? Que os bancos vão passar a estar muito mais dispostos para fazer isto, vai baixar o risco, os alunos vão ter uma solução, eu acho que a coisa desbloqueia logo. O Portugal de Inovação Social, eu acho que também estamos todos a aprender, isto arrancou agora, acho que há aqui algum espaço para melhoria, mas acho que estamos na direção certa e a coisa vai funcionar. E depois há as questões mais a médio prazo, a longo prazo que se pode fazer, que é uns modelos novos. Eu gosto muito do modelo de pagar por resultados, que é como é a questão da Inovação Social. Se a pessoa alcança e se tem estes determinados resultados, aí acontece as questões dos pagamentos e depois há outros modelos alternativos que começam a aparecer nos Estados Unidos, que falou há pouco, Júlio, ao início, por exemplo, os Income Share Agreements, que é os alunos, num modelo em que os alunos não pagam e depois, quando começam a trabalhar, partilham parte do salário com a entidade que o financiou, que é um bocadinho o que acontece já em alguns casos. E, portanto, eu acho que há aqui uma série de soluções que nós podemos, algumas já, outras a médio prazo, pensar. Para não falar depois na parte mais estrutural da educação. Uma coisa que eu posso prontificar-me a fazer, se quiserem fazê-lo, é promover esse encontro com a SPGM, porque há 2 anos que ando em conversações com eles
E, portanto, por que não abrir-lhe isso, mesmo fora daquilo que é os fundos Estás a ver, Miguel? comunitários, Este painel não sei, já se está a não, arranjar não, sei se não Exato. estarão interessados em fazê-lo. Se calhar nunca Miguel, lhes ocorreu, tem se tempo para calhar uma não. pergunta? Se calhar Ou faltou-lhes audiência? alguém que propusesse isso. Ao financiar o meu banco também, já Por que não? Já Por que não? reunimos. Alguma pergunta antes de fecharmos o painel? Não? Então, um pequeno resumo. Acho Só que... dar uma nota antes, Sim. muito rápida. Que é, eu acho que isto é mesmo importante e acho que é mesmo estrutural se nós conseguimos criar mecanismos para resolver isto. Porque uma questão que nós não falámos aqui, mas que também não era o tema, que é o próprio emprego que está a mudar e a forma de emprego que existe hoje vai mudar. E nós sabemos que hoje em dia as skills que são necessárias mudam muito rapidamente e eu vejo pelas necessidades das empresas que com os nossos alunos quase de 3 em 3 meses nós temos que atualizar qualquer coisa no currículo porque há uma empresa que agora usa uma tecnologia que cada vez está a ser mais utilizada no mercado e um número que explica muito isto rapidamente e depois termina a minha intervenção, que é em 2025 50% dos empregos que existem hoje vão desaparecer. E, portanto, muitos empregos que não existem hoje vão aparecer. Portanto, isto significa que uma criança com 14, 13, 15 anos que está agora a estudar, quando for para o mercado de trabalho, vai trabalhar numa coisa que não existe ainda. Vamos falar sobre isso a seguir. Exatamente. Pronto. Para endereçar isto, é uma coisa não falada e, portanto, acho que este painel deu para ver a pertinência deste tema. São realmente, esta temática do financiamento é importante para resolver isto. Fala-se muitas vezes deste problema, mas não de como os modelos de financiamento não estão ajustados. E como foi falado aqui, há modelos de risco de crédito que são simples e, como foi referido, o default da maioria dos programas de crédito é inferior a 10% e, portanto, há aqui uma chamada para a comunidade financeira de olhar e de virar o foco para aqui, apesar dos bloqueios culturais que foram falados. Também soubemos que o Governo está atento e que vai relançar os empréstimos para o ensino superior, com um modelo, esperemos que sustentável, e, portanto, penso que estão aqui lançadas algumas pistas de como podemos mudar este cenário. Em nome da APDC, obrigado aos oradores. Obrigada. E bom resto de congresso para todos. Obrigada. Então queria agradecer primeiro ao João por ter introduzido tão bem o nosso tema da discussão agora. Vamos falar precisamente disto, da requalificação digital, que se calhar é o princípio de toda esta conversa. Falámos aqui sobre microcredenciação, falámos aqui sobre modelos de financiamento, mas não falámos ainda de porque é que isto tudo é preciso, não é? Aqui o grande problema base é é que neste momento há necessidades no mercado e não há pessoas para as suprir. Estamos a formar pessoas em determinadas áreas que depois chegam ao mercado de trabalho e, passado 5 anos, veem que aquela tarefa já não é necessária. E então, a questão da requalificação não é uma questão secundária, não é uma questão de arranjar pessoas novas que tenham as skills certas, porque ninguém as tem. Eu, apresentando-me, sou o Bernardo Caldas, sou Data Scientist na Vodafone. A minha profissão, com este nome, existe há pouco tempo, com outros nomes já existia há mais tempo, mas a verdade é que as universidades não formavam nesta área. Se eu quisesse ser Data Scientist, não tinha um curso que tivesse este nome para eu chegar ao mercado e me apresentar desta forma. E por isso, com este pano de fundo, e principalmente sabendo que 50%, uma estimativa destes estudos que fazem previsões assim a mais longo prazo, alguns correm bem, outros menos bem, mas sabendo que muitos destes empregos vão desaparecer e que vão aparecer outros novos, todos nós havemos de passar por requalificação. Todos nós havemos de ter de aprender coisas novas e fazer trabalhos novos. E por isso, aquilo que íamos aqui conversar um bocadinho hoje é, se isto é real já hoje, é a primeira pergunta grande, e a segunda é como é que se faz requalificação bem feita. Então, para isso tenho aqui 2 ilustres convidados, 2 perspectivas muito diferentes. Primeiro, o Robin Opinião, que é antigo aluno da Academia de Código, portanto, um graduado um veterano, exatamente. Espero que não haja praxe na Academia de Código, mas um veterano desta experiência, vamos chamar-lhe assim, que já está colocado no mercado de trabalho, trabalha na Altran, foi promovido há pouco tempo, portanto isto corre mesmo bem, mas eu vou deixar ao Robin contar a seguir o resto da sua história. E tenho o professor João Filipe Matos, especialista em educação, da Universidade de Lisboa, que também nos vai ajudar a perceber, por um lado, como é que o ensino superior entra nesta equação
E, por outro lado, que investigação é que há feita sobre maneiras eficazes e efetivas de ensinar? Então, se calhar, aqui começava pelo Robin, pergunta mais complicada, se calhar, que eu te podia fazer, que é, explica-nos o que é que aconteceu com a tua vida. Uma pergunta um bocadinho de Daniel Oliveira. Mas explica-nos o que é... Não vou-te perguntar o que é que dizem os teus olhos. Saía já daqui. Mas o que é que se passou para perceberes que havia alternativas àquilo que estavas a fazer antes? Como é que descobriste a Academia de Código? Como é que foi a experiência e o que é que fazes hoje? Uma pergunta super simples. Claro, vai demorar pouco tempo a responder. Tem de demorar pouco tempo, senão cortam-me as pernas. Eu, antes, trabalhava numa fábrica como polidor de botões, uma fábrica de polimentos. E já estava acomodado, já estava a morar sozinho, já tinha o meu ordenado. E, a certo ponto, conheci 3 pessoas que estavam a tirar a Academia de Código. Eu fui experienciando, mais ou menos, o que é que eles estavam a viver, a certa agonia e o transtorno de estar a tirar o curso. E, à medida que os ia conhecendo, eles foram-me tentando convencer também a tirar o curso, porque achavam que eu mereceria melhor do que estar a trabalhar numa fábrica. E, para mim era um risco. Para mim era um risco demitir-me do meu trabalho, que já era seguro, por assim ser, e ficar sem um ordenado para ir tirar um curso sem sequer ter a certeza que ia ter emprego depois do curso. Entretanto, inscrevi-me, fiz os testes para a ingressão do curso da Academia de Código e entrei. E passei 3 meses inferno a bater com a cabeça na parede, que nem um tolo. Boa publicidade. Não, aquilo não é brincadeira. Aquilo, se vocês forem ao site oficial da Academia de Código, diz lá Bootcamp intensivo. Não é uma piada. Aquilo é intensivo. E para te explicar mais ou menos como é que eu me sentia, eu no final do curso ainda me sentia muito inseguro. Ok, eu sei isto tudo, mas será que realmente consigo arranjar emprego? Eu, no penúltimo dia da academia, já tinha proposta para começar a trabalhar na Altran. Estou lá há 1 ano e 1 mês, já fui promovido. Outra questão é, eu trabalho com muita gente que tirou licenciaturas, tirou mestrados, tirou todos os cursos superiores imagináveis e eu não me sinto minimamente atrás de nenhum deles. Muito bem. Deixem-me só fazer aqui um disclaimer. Interrompam-me à vontade, a vantagem de termos uma sala pequena é que podemos ir conversando. Eu vou provocar aqui o professor João Filipe Matos e perdoe-me, mas depois deste testemunho do Robin, de facto o ensino superior parece não valer a pena, não é? Não serve para nada. Se eu consigo em 3 meses estudar, sou empregado, passado o ano, sou promovido, então porquê é que vale a pena fazer uma licenciatura ou um mestrado? Por cima, quando o Robin diz que no trabalho do dia-a-dia não nota a diferença, faz algum sentido pensarmos ainda em ensino superior ou já é um modelo obsoleto? Essa é a pergunta que vale a pena. Obrigado pelo convite e de partilhar algumas ideias convosco. Eu acho que é um excelente exemplo. E a primeira coisa que me ocorreu ao ouvir a história foi, aqui há claramente uma visão do que pode ser, não é? Isto é, há uma iniciativa, evidentemente, do próprio, de procurar a formação, mas há uma visão. Essa visão eu acho que falta muito na formação, e não me refiro ao ensino superior, falta na formação desde muito pequeno. A visão do que pode ser, a visão do que pode vir aí a acontecer, daquilo que é o meu futuro como indivíduo, como coletivo. Agora, para responder diretamente à pergunta, eu acho que vale a pena o ensino superior, como vale a pena outros ensinos básico, secundário e tal, vale a pena, em geral toda a gente concorda, vale a pena a educação. O problema é a forma como ele está organizado e, portanto, o valer a pena sim. Provavelmente dentro de 1 ano estou jubilado e, portanto, já posso dizer, tudo aquilo, já não me vão certamente chatear muito. O ensino superior, se calhar, sempre esteve em crise, mas está em crise e não é em Portugal. Está em crise em vários países da Europa. E está obsoleto, isso é muito claro. Outros níveis de ensino também estarão, mas não interessa. Está obsoleto e isso é dito por muitos professores que estão no ativo, muito mais novos que eu. Na área, por exemplo, da educação médica. Isso é voz corrente que está obsoleto, não pode ser feita como é.
E depois tem os resultados que é, a certa altura, concluir-se que não vale a pena. Não valeu a pena estar a investir 4, 5, às vezes mais anos de investimento de todos os níveis, como há pouco aqui foi referido. Mas a resposta é assim, vale a pena que ele exista, mas ele tem que ser transformado, e aí eu não sou muito otimista em relação a essa transformação. Confesso que... Deixa-me fazer outra pergunta. Que tipo de competências, porque aqui na Academia de Código estamos a trabalhar com um propósito muito bem definido, não é? Eu quero que ao fim daqueles 3 meses tenha um programador, um full stack developer pronto para entrar no mercado de trabalho. É um propósito muito concreto. No ensino superior, quando entro para um curso de engenharia, de literatura, de filosofia, de medicina, o meu propósito é menos bem definido. Se eu perguntar a um diretor de um curso superior qual é que é o objetivo daquele curso, bem, é formar engenheiros ou médicos, etc., o que é que isso quer dizer? Qual é que é a diferença de objetivo entre um curso destes e um curso de ensino superior? Se eu lhe perguntasse assim qual é o objetivo de um curso de ensino superior, o que é que me responderia? Uma licenciatura, para simplificar. Eu começo para o outro lado, mas eu respondo, está bem? Há uma questão que é... há uma concepção muito forte no ensino superior, não apenas, mas vamos focar no ensino superior, que é a ideia de que eu tenho que conhecer os fundamentos. Toda a gente concorda que é fundamental perceber a perspectiva histórica, não é? Eu, para perceber a tecnologia atual e a daqui a 5 anos, tenho que perceber como é que ela evoluiu. Perceber, não tenho que perceber tudo, mas tenho que ter uma noção. Ter as bases. Você quando nasceu, você não conheceu o mundo sem internet. Não sou assim tão novo. Eu cheguei a conhecer o mundo sem internet. Sim, mas poucos anos. Quer dizer, na altura em que conhecia pouco, tinha que 5 anos. 6 anos. Talvez 10. Talvez 10. Pronto, ok. Talvez 10. Pronto. Mas a maioria dos jovens não tem essa noção. E, portanto, sim, compreendo. Não conhece, não tem essa dimensão. Eu ia dizer, a concepção que é, eu tenho que conhecer os fundamentos e as bases. E se calhar tenho, mas fica-se por aí. E fica-se muito por aí. Portanto, não se dá um passo adiante. Se perguntar aos professores universitários, fizer essa pergunta, não tem uma resposta adequada. Isto é, porquê é que eu estou a ensinar isto? Porque é fundamental. É a mesma razão porque eu tenho que aprender funções e estatística e trigonometria no 11º ano. Porque é fundamental para depois perceber outras coisas. Infelizmente, depois não vou perceber outras coisas porque não chego lá. Ainda há uma percentagem elevadíssima de jovens que não chegam lá. Agora, eu acho que, refiro-se à licenciatura explicitamente, a licenciatura é uma formação de base muitíssimo importante, não apenas no conteúdo que eu estou a estudar em engenharia civil, mas sobretudo para perceber a lógica daquilo que é a aprendizagem num nível avançado. E se eu aprender isso, estou preparado para depois aprender a vida toda. Se eu não aprender isso, como acontece, acho eu, sou pessimista, não acontece com a maioria dos estudantes, não fazem os 3, 4 ou 5 anos de licenciatura e para se perceber do que é aquela área de trabalho, criar uma cultura ainda não profissional, mas uma cultura em que ela trabalha, não conseguem isso e, portanto, não estão em condições de aprender na vida toda. Vão aprender da maneira mais dura. Provavelmente foi o seu caso. Isto é, mais dura, muito interessante, favorável, positiva e tal, mas de forma mais dura e perderam, entre aspas, 3 ou 4 anos numa licenciatura que não lhes deu essa cultura que devia ter dado. Robin, virando isto para ti agora, nesta deixa particularmente, tens consciência de que muito provavelmente daqui a... não vou arriscar um período de tempo, mas daqui a algum tempo vais ter de fazer outra vez alguma coisa semelhante à Academia de Código. Isto para ti é uma realidade assente ou não? Ou achas que isto foi uma vez uma experiência na vida e acabou? Opa! Estou a ser aqui o portador de mais notícias. Não é portador de mais notícias. É assim, eu sofri durante 3 meses e meio e o resultado foi, eu agora tenho o conhecimento para poder trabalhar numa empresa e conhecimento sólido. Se no futuro me requerirem outro conhecimento, talvez a opção de fazer outro bootcamp intensivo com essa nova teoria, talvez seria uma boa ideia. Porque é assim, a maneira como o curso funciona é focada só num tema. E eu acho que é isso que é fulcral. Nós estamos ali e é para aprender a programar e é para aprender o processo lógico da programação. Ensinar os alunos a ter aquela mentalidade de separar as coisas em pequenos problemas
e começar a declarar. Ok, se as tecnologias evoluírem e daqui a uns 2, 3, 4 anos, talvez eu precise de adquirir outro tipo de conhecimento, não me importaria de fazer outros 3 meses e meio na lama. Então eu ia perguntar outra coisa. Que alternativas é que há a esse bootcamp? Porque na altura, quando procuraste a Academia de Código, certamente viste 1000 outras formas de aprender a programar, não é? Estamos cheios de cursos online, os famosos MOOCs, não é? Eu, para te ser sincero, eu fui de cabeça para a academia. Certo. Porque foi mais para os meus amigos me deixarem de chatear e eu inscrevi-me e vamos lá ver o que é que isto acontece. Pode ser que isto corra bem, pode ser... Mas tal como o meu caso, eu sou só um numa turma de 20. Sim. E vão haver, e espero que continuem a haver outros casos iguais ao meu, que mudaram a vida, mas... Perdi-me. Qual é que era a pergunta? A pergunta era a alternativa online versus a alternativa presencial. Eu acho que eu não estudei o mercado antes de sequer entrar para a academia, mas isso fui eu. Sim. Certo. Cada um é como cada qual. Certo. Aqui então para o professor João Filipe Matos. Sem querer responder, não esqueça a pergunta, sem querer responder por ele, mas é evidente, vai fazer, não sei se é na Academia de Código, num sítio qualquer, vai fazer muito mais cursos destes e muito mais esforços destes. Não é? Porque daí a 50 anos está a trabalhar no auge da carreira. Garantidamente, não é? Quer dizer, podem ser 40, podem ser 50. Vai ter certeza que o fazer. Outro dia vi num artigo na revista Wired, muito interessante, do Harari, aparecia sobretudo uma coisa interessante que era uma infografia e uma caricatura. E a caricatura era uma senhora com a sua filhinha e com o seu filho a passear num museu. E no museu apareciam várias montras com, sei lá, pré-história e tal. E a certa altura havia uma das monstras que tinha no museu um tipo assim sentado ao computador. E dizia coder, programador, não é? E a criança perguntava à mãe, o que é um coder? Isso vai acabar. Portanto, a ideia do programador pode ser 10 anos, 15 anos. Por isso é que me parece esta questão de dizer que há uma falta de 15 mil... programadores, informáticos, ou não sei quantos mil, eu acho que é daquelas coisas que me fazem tremer para esperar lá. Daí a 10 ou 15 anos não há programadores a fazer o que estão a fazer agora. E, portanto, vão precisar de 15 mil ou 150 mil ou muitos mais, mas é um outro programador. O nome pode ficar, mas será uma outra lógica de programação. Portanto, garantidamente vai fazer não para uns 20 ou mais dessas refreshments. Então, alguns. Claro. Aquilo que eu acho que os professores tentam fazer com a Academia de Código é treinar o pessoal a poder trabalhar com qualquer tecnologia. Okay. E é treinar o pensamento lógico. Porque é assim, há 1000 linguagens de programação, eles só nos ensinam uma. Mas eles acham que é o suficiente para nós podermos aprender autonomamente as outras linguagens. Eles treinam o nosso pensamento lógico. Usam o Java, que acham que é uma das linguagens mais fácil de ensinar a alunos que nunca tocaram em programação. Mas eu acho que é isso. Certo. E a partir do momento em que saímos de lá, acho que eu, por exemplo, agora não toco em Java. Eu estou a programar noutra linguagem que eu tive que aprender enquanto estou na Altran. Ok. E a Academia Código vai ter, daí a 10 anos, outra oferta formativa completamente diferente, já nem se chama Academia de Código, chama-se Academia de qualquer outra coisa. Ora, há aqui um ponto interessante que é, dentro das carreiras, nós provavelmente vamos ter de fazer muitas coisas diferentes ao longo da vida de todos nós. E muito provavelmente não vai ser dentro de uma carreira linear. Porque o que tu estás a descrever? Essa transformação de eu aprendi Java e agora vou aprender Python e agora vou aprender C#, o que quer que seja, é uma carreira linear. É uma carreira em que eu me vou aumentando a minha competência enquanto programador. Agora sou júnior, depois sou sénior, depois liderar uma equipa e por aí adiante. A questão é que a realidade da requalificação é mais complicada do que essa. Dando um exemplo pessoal. Eu trabalho como Data Scientist e uma das funções que tenho de fazer é trabalhar com as equipas de marketing para fazer... mudar a maneira como se faz marketing hoje em dia. E, portanto, em vez de ser, eu acho que as pessoas que estão interessadas em determinado produto é saber que são as senhoras com X anos, o que eu vou fazer é olhar para o passado e vou descobrir onde é que estão os padrões das pessoas que, de facto, gostavam daquele produto e deixar que a máquina decida quem é que são os clientes mais propensos. Inicialmente faço eu isto, mas, idealmente, o que eu quero é que as pessoas que estão a fazer marketing, elas próprias façam isto. E, portanto, dar-lhes forma de que a maneira como fazem a sua profissão seja diferente.
E a dada altura estou a precisar, e estou a fazê-lo, que alguém que fez uma carreira inteira em marketing, de repente precisa de saber um bocadinho de programação, para conseguir usar aquilo que eu lhe estou a dar ou para fazer de alguma forma diferente. Estas mudanças de área mais radicais precisam de aprendizagem mais radical, não é? Precisam de um bootcamp mais a sério. Se calhar para coisas mais pequenas, evoluções e não transições tão grandes, haja modelos alternativos. Aquilo que queria perguntar então ao professor João Luís Matos era, entre esta alternativa, entre o online puro, o presencial puro, ou aqui modelos híbridos, o que é que a investigação diz que funciona melhor? É óbvio que um curso online é muito mais barato do que um curso presencial que há de ser mais eficaz. Mas aqui a dúvida é, uma empresa não vai conseguir pôr toda a gente a parar 3 meses para se ir formar noutra área. Onde é que está este ponto de equilíbrio em que eu consigo dar uma experiência self-paced e uma experiência mais barata aos alunos, sem estar a comprometer demasiado a qualidade? Como é que estes modelos online ou mistos funcionam melhor na investigação científica? Quando se está a falar em formação, fez-se a formação de ativos, não estamos a falar de formação académica, porque são mundos muito diferentes. Correto, certo. Não é? Sim. Estamos a falar de formação de ativos, portanto, pessoas que estão Sim. no início, ou não importa, num ponto qualquer da sua carreira profissional. Essa formação, para já, ela já existe e existe com muita intensidade. Mas tende a ser intencional, não é? Isto é, a empresa, a entidade decide criar formação específica para um determinado grupo profissional e vai, evidentemente, logo ter a barreira do tempo e outras barreiras, não é? E muitas vezes a opção pelo online ou pelas modalidades de e-learning tem que ver muito com o tempo, não é? Tempo de trabalho, tempo de deslocação, etc. Todos os tempos estão associados a isso. Às vezes também com o espaço. O que a investigação diz nesse aspecto é que, tendencialmente, o trabalho em formação à distância é menos, digamos, tem menos impacto, para não dizer que tem menos qualidade, que o trabalho feito em presencial. E isto a dizer que a investigação diz isto é quando nós olhamos para estudos que foram feitos, faz-se uma meta-análise e a conclusão é tendencialmente esta. Não é? Mas depois, quando vamos ver no pormenor, percebemos que ali está uma quantidade enorme de iniciativas, umas de grande qualidade e outras que foram também classificadas de e-learning e de pouca qualidade. A qualidade aí tipicamente tende a diminuir, não é? Porque o controlo é menor, por várias razões. A qualidade em ensino à distância, em e-learning, tende a baixar. A questão da pessoa, propriamente do ativo, estar ou não preparado para ter a sua formação numa modalidade desse tipo, é um problema, porque nem toda a gente, depende do nível de qualificação, mas à partida não é por defeito que eu estou preparado para ir obter formação online. Não estou preparado para isso, eu tenho que me preparar, tenho que ser induzido num ambiente qualquer que ele seja, mais ou menos sofisticado, tem que haver uma ambientação e tenho que a certa altura emergir naquilo como se estivesse numa sala, como se estivesse no trabalho face a face. E muitas vezes isso é colocado em segundo plano e, portanto, depois a qualidade tende a ir a diminuir. Agora, que isso é um elemento fundamental atualmente na formação, seja académica ou seja formação de ativos, isso quer dizer, não é inescapável. Aliás, há alguns sindicatos, qualquer dia vão começar, já começaram, imagino eu, a perguntar como é que os trabalhadores agora vão ter a sua formação fora das horas de serviço, não é? Não estamos a falar em formação online dentro das horas de serviço. Tipicamente ela é feita fora das 35 ou 40 ou quantas horas forem de trabalho. Mas esse é o futuro. Eu acho que é o presente, já não é o futuro. Não é? Isso é aquilo que se... Mas aquilo que eu lhe perguntava é, dentro do espectro do curso online, há muitas alternativas, não é? Eu tenho o online, estar a ver um vídeo com um professor a explicar-me, tenho um online que a seguir é complementado com um fórum online em que eu discuto com colegas que estão a fazer o curso ao mesmo tempo que eu, tenho um grupo de colegas de trabalho que podem estar a fazer ao mesmo tempo do que eu, com quem posso partilhar experiências. Isto é um espectro relativamente grande, não é? E há alguns onde funcionar melhor do que outros em termos de eficácia. Há algum tipo de investigação feita sobre isto? Depende do tipo de objetivos que eu tenho com o curso, com a formação. Se é uma formação de natureza muito prática, isto é, quer ensinar um conjunto de profissionais a lidar com um novo tipo de motor, uma máquina qualquer, provavelmente eu tenho que ter uma abordagem muito diferente daquela que eu tenho se eu quero ensinar soft skills a ativos de um outro nível, digamos, hierárquico. Portanto, depende muito.
o modelo a utilizar depende desse tipo de objetivos, depende também das condições. Há bocado você disse que era mais barato, não foi? Sim. Bom, depende um bocado como é que está, o que é que quer dizer mais barato. Economicamente pode não ser nada mais barato. Tipicamente, sim, acontece. Mas para fazer um curso à distância, um e-learning com qualidade, ele é caro. Pode dizer que depois pode ser replicado 20 vezes ou 100 vezes, mas ele é caro, porque implica ter bons recursos. E estamos a falar de recursos, falou no vídeo. Pode ser uma forma, ainda é muito a forma de formação à distância, é um vídeo em que aparecem, alguns colegas dizem, as cabeças falantes. No fundo é um vídeo que é uma cabeça falante. Também a pessoa a falar, tem uns slides e depois tem um texto e tal. Isso também está caduco, não é? Quer dizer, esse tipo de formação já faz quem não sabe fazer mais nada. E não tirar partido da realidade aumentada, dos laboratórios remotos, daquilo que é a tecnologia que está aí mesmo agora a surgir, é uma pena. Aliás, eu acho que é uma pena muitas entidades que fazem formação, empresas de formação, não olharem para isso de uma forma séria e não se dedicarem à investigação nesse ponto, porque essas tecnologias estão aí, não é daí a 10 anos, elas estão aí, algumas ainda não comercializadas, como sabemos, há ainda alguns problemas na holografia, mas isto é um passo, não é? Isto é como os automóveis elétricos, é um passo, daqui até nós irmos daqui ao Porto na autoestrada e termos o carregamento feito por aquelas baias, não é? De lado da autoestrada, vai ser um instante, não é? E quando digo um instante podem ser 2 anos ou 5, mas é um instante. Depois conseguimos... Só uma nota. Claro. E bem. Eu concordo absolutamente com a questão da produção dos cursos online, nomeadamente os cursos massivos, que são realmente um grande instrumento diferente, ou complementar, ou para umas pessoas mesmo de formação, porque se formos ver a comunidade lusófona e que não tem acesso à formação, como temos aqui, qualidade, são um grande instrumento e, aliás, uma grande oportunidade para Portugal. Daí que estamos a lançar agora a plataforma NAU, que é a plataforma virada para a língua portuguesa de cursos massivos, está disponível e concordo absolutamente com o que foi dito, porque nós conseguimos em 6 meses montar infraestrutura para escalar, mas realmente a grande dificuldade é a produção de conteúdos de cursos de qualidade. Já estão vários em produção em paralelo e a partir de 15 de outubro vão estar disponíveis, mas é realmente caro e difícil fazer formação online de qualidade e que compita com o que está disponível em inglês nas plataformas comerciais e do mundo anglo-saxónico. Certo. Queria lançar aqui outro ponto e talvez o último antes de abrir de forma mais formal. Realmente falaste da importância que foi a Academia de Código não te ensinar só uma linguagem de programação, mas ensinar-te a pensar e a aprender, não é? Para estares preparado para ser mais flexível. Sentes que o percurso escolar que fizeste até então cumpriu esse propósito também ou foi uma coisa completamente nova? É assim, os riscos também eram diferentes. As circunstâncias eram diferentes. Quando estava a tirar um curso na Guarda, estava a ser pago pelos meus pais. Quando sou eu a tirar um curso sem receber ordenado durante 3 meses e meio, o esforço é outro. Claro. Circunstâncias vão mudar. No entanto, é assim, não estudei estatísticas, mas o que eu acho sobre cursos superiores é... Eu estava a tirar um curso de redes informáticas e estava ali a dar disciplinas que eu acho que não me iam servir para nada. E acho que é essa a grande diferença do método de ensino entre o ensino superior e a Academia de Código. A Academia de Código quer-te ensinar aquilo que tu necessitas para ser programador. Acabou. E para tu poderes evoluir. Agora, tu vais tirar um curso, tal como disseste há bocado, vais tirar um curso de Engenharia Informática. Tu vais aprender matemática, não posso estar a dizer porcaria. Não está, não. Não, matemáticas e físicas e álgebras. Eu ainda hoje não vi uma... Eu acho que a única razão para ter álgebra é ensinar álgebra. Olha que eu uso álgebra no meu trabalho, garanto-te. Esse é o primeiro, meu. Sim. Mas e foi essa a maior diferença. E acho que há outra também diferença de empatia, que é uma coisa muito simples, mas os nossos professores foram outros alunos que tiraram a Academia de Código. Certo. E, de certa forma, acho que cria uma certa empatia entre os alunos e os professores, que ficam lá com os alunos, se for preciso, até às 3, 4 da manhã,
para certificar que os alunos saem daquela casa a perceber aquilo que precisam de perceber para entrar para o mercado de trabalho. Mas o que é que foi diferente na maneira de ensinar que tu possas dizer agora que estás preparado para aprender outras coisas versus só estás preparado para aprender Java? Esse ponto para mim parece-me crucial, não é? Porque a maneira de preparar as pessoas para as não sei quantas requalificações que vão ter de fazer é essa. O ambiente ajuda. O ambiente da academia, eles deixam as pessoas confortáveis, eles deixam... Tu podes ir à varanda fumar um cigarro, tu podes ir tomar um café com os professores, tu podes... Eu não estou a dizer que isso não se possa fazer no ensino superior. Sim, claro. Eu acho que é um ambiente muito mais descontraído, para além de intensivo, porque é intensivo, mas eles deixam-te à vontade com o tipo de pessoa que és. E eu acho que isso ajuda. E eu percebo muito bem o que ele está a dizer, não é? Sendo crítico da universidade, tal como conheço, não conheço todas, mas muitas, percebo perfeitamente a ideia. Ou seja, a ideia, em muitas universidades, é exatamente a reprodução daquilo que é o ensino secundário. Nem é sequer o básico, muito menos o pré-escolar, que esse tem essas características. Os miúdos podem ir para o cantinho da leitura e não sei o que mais. Certo. Mas depois perde-se, não é? E depois perde-se. E depois, quando chega ao ensino superior, em muitas situações, há um constrangimento imenso. Só uma nota, há a ensinar álgebra e a ensinar álgebra. Podem ser duas coisas diferentes. Nunca toquei na álgebra, portanto não sei. Mas, professor, estamos a ensinar... Como é que ensinamos a aprender? A minha pergunta é esta, como é que nós garantimos que o papel principal, então, do ensino superior, que é formar cabeças para aprenderem bem, que isso é feito e que não é simplesmente um despejar de conteúdos, como está a dizer que ainda hoje é uma reprodução do ensino secundário? Bom, eu tenho um princípio há muitos anos que é ninguém ensina nada a ninguém. Também? E, portanto, o que eu tenho é que fazer com que as pessoas aprendam o que eu quero, a álgebra, seja o que for. Fazer com que elas aprendam não é eu assumir que lá porque eu ensino eles aprendem, o que é manifestamente errado. Aprender é muito complicado, mas é aquilo que nós fazemos toda a vida, né? Desde que nascemos. Há pouco, no outro painel, até me impressionou ouvir a ideia de que o aprender é duro, tem que sofrer, fiquei com essa ideia. Posso estar a ser injusto, mas fiquei com essa ideia de que é preciso. Não é nada. Eu discordo radicalmente. A aprendizagem é natural. Nós aprendemos esta coisa de andar, que é dificílima, tanto que toda a gente sabe, na inteligência artificial ainda não está reproduzida essa ideia do andar, ainda não chegamos lá e não sei se chegaremos. E nós todos aprendemos a andar e somos pequenitos e não precisamos de escola para nada. Aprendemos a andar, aprendemos coisas dificílimas. Uma aprendizagem natural. A aprendizagem, seja ela qual for, pode ser feita naturalmente, com um ambiente e uma imersão adequada nas atividades adequadas. A imersão que há na universidade entram no anfiteatro ou na aula e tem um tipo ali a explicar os teoremas e as propriedades e as demonstrações. Pode ser que isso, noutro momento passado, no século XIX, não sei, tenha sido adequado. Atualmente não é. E não é, e aliás, vão aos anfiteatros e veem quem é que lá está. Sim. Estão lá algumas pessoas... Alguns corpos presentes. Exatamente, e muitos estão lá, se forem observar, não estão propriamente a assistir à aula, estão a fazer outras coisas. Pronto, e isto é uma visão pessimista. Eu reconheço que é, e se calhar não é politicamente correto dizê-lo, mas a consequência que eu tenho disto é que ou isto vai mudar, a universidade vai perder o papel que eu acho que eu gostaria que tivesse. Não é? Posso fazer só um comentário? Se o Miguel me deixar... Miguel, deixa-me fazer só um comentário para concordar com aquilo que o professor João Filipe Matos acabou para dizer e para dizer também que nós temos um problema muito complexo, que é os maiores opositores à evolução são as próprias universidades. Sim. E até os alunos. E isso é difícil de combater. E a outra coisa é que, como diz um economista famoso, o futuro constrói-se hoje. E, portanto, é isso que nos falta fazer nas universidades, é começar já hoje, tal como dizia sobre os carros elétricos, temos de começar hoje. Mas não tenho a menor dúvida que as forças do bloqueio vão ser as universidades e os próprios estudantes. Muito bem. Não sabendo nós se vai ser a universidade, se vai ser a Academia de Código, a garantia é que haverá alguém que responda a esta necessidade de requalificação e por isso acabo com esta nota otimista e agradecendo de novo a vossa presença e abertura e esperando encontrar-vos em breve.